Que dia lindo! Eu espero que esteja sendo lindo o seu dia, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar de uma mulher muito corajosa, responsável. O nome dela é Abigail. Esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Abigail era casada com Nabal. Davi estava procurando um relacionamento com esse homem, Nabal. Um relacionamento de amizade, né? E ele pede para os servos dele, então, irem até a casa do Nabal, conversar com os tosqueadores que estavam tosqueando as ovelhas deles, e ali ter um relacionamento ali de amizade, de negócios, né? E o Nabal, por sua vez, foi extremamente grosseiro. Nabal era um homem mau, a palavra diz que ele era um homem mau, né? E então ele respondeu de uma forma muito grosseira e mandou aquele povo embora, né? Não quis fazer nenhum tipo de negócio, também não quis trazer nenhum tipo de gratidão por tudo que aqueles homens já tinham feito, porque eles, naquela época, né, um pouco diferente do que nós temos hoje, mas uns protegiam os outros, né? Então, a equipe do Davi ali acabava protegendo indiretamente o Nabal e todos os seus funcionários. Ele era um homem muito rico, né? Então, nenhum mal chegou até a casa do Nabal, porque os servos do Davi, por sua vez, não deixavam que as guerras, né, chegassem a ele, né? Ele não tinha nada a ver com aquilo, então, enfim. Então, eles tinham certeza que esse homem ia ser partidário e ia querer, então, fazer negócio com ele. Isso não aconteceu. Davi ficou muito bravo. E aí ele falou para os soldados dele: se preparem as suas espadas. Ele tinha decidido exterminar o Nabal e a casa do Nabal. E foram. Por sua vez, um dos funcionários foi até a esposa do Nabal, que ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido e percebeu que algo muito ruim estava para acontecer. Ela, por sua vez, preparou um monte de presente, comida, bebida, fez um grande banquete, digamos assim, e enviou para os soldados do Davi, que encontrou com eles no meio do caminho. Davi estava bem persistente na sua decisão. Ele se sentiu, de alguma forma, desonrado. Ele ainda não era rei, né? Mas ele se sentiu, de alguma forma, desonrado. E ele quis que esse homem, então, pagasse por essa desonra, né? E essa mulher, então, envia esses presentes todos. Ela percebe que, mesmo assim, Davi estava muito certo de que ele queria destruir aquele povo. E aí ela vai e ela finalmente se lança literalmente aos pés de Davi e pede pelo marido. Olha, meu marido é um homem mau, ele é um homem implacável, ele tem esse tipo de comportamento. Mas todos nós que estamos ali não temos culpa. E ela, com muita responsabilidade, ela foi e intercedeu pela casa dela e pelo marido dela. E Davi, então, aceita esse pedido e não ataca eles, por conta do posicionamento da esposa dele. Algumas coisas que a gente precisa olhar aqui nessa história. Primeiro que Nabal, né, um homem mau, era casado com uma mulher maravilhosa, né? A palavra diz que ela era, além de formosa, responsável e muito cuidadosa, né? Então, ele estava feito na vida só de ter uma esposa como ela. Mas ela também era uma mulher de Deus. E ela acaba se colocando numa situação muito delicada. Por quê? Ela foi interceder pelo marido dela sem o consentimento do marido dela. As mulheres não conversavam assim, facilmente com homens, ainda mais em posições como a do Davi, que ele já estava se preparando para ser rei de todo Israel. Então ela vai e se coloca nessa situação delicada, porque ela já estava entre a vida e a morte, né? Se ela não tivesse intercedido, depois mais pra frente a gente vai ver no texto que o Davi fala: olha, a sua petição foi aceita, né? Você se colocou numa posição de sacrifício, porque de qualquer forma você morreria junto com seu marido, e bendita seja a sua vida, porque eu ia assim exterminar a sua casa. E o Senhor, então, honra a vida dessa mulher e ela, graças à sabedoria dela, ela consegue livrar ela e a casa dela de todo esse mal, né? E Nabal, ele simplesmente continua como se nada tivesse acontecido, dá uma churrascada lá, faz um banquete e tá tudo certo. Mas possibilidades que nós temos. Muitas vezes de um casamento difícil, ou de um relacionamento difícil, ou de um relacionamento com os filhos difícil, ou com um relacionamento no trabalho difícil. Seja qual for a dificuldade que te tem impelido a tomar decisões, tome-as com sabedoria e responsabilidade, sabendo que não é só por você, mas são sobre aqueles que estão contigo também. E nem sempre vai ter muito obrigado. Nem sempre vai ter ai, obrigado por ter intervido por mim, obrigado por ter salvo aquela situação. A palavra diz mais pra frente que ela traz o conhecimento do marido dela, ao conhecimento do marido dela que isso tinha acontecido, e ele fica paralisado. E 10 dias depois, esse homem morre. E ela fica viúva. E o Davi, por sua vez, então, volta lá
e traz ela como esposa, ele casa-se com ela, né? Então, hoje, a palavra é sobre responsabilidade, sobre a responsabilidade que nós temos diante daquilo que o Senhor mesmo nos entregou. Amém? Que Deus abençoe seu dia e que dê sabedoria e responsabilidade para tomar as decisões acima das circunstâncias, acima das dificuldades. Amém? Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado e que a sua família, a sua casa e tudo aquilo que Deus te entregou sejam atingidos pela sabedoria que o Senhor tem te dado. Em nome de Jesus. Amém.